Olá, sou Valdelice Santos, jornalista e tecnóloga em gestão pública, ambas formações pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde sou aluna regular do programa de pós-graduação em comunicação, na linha de pesquisa Comunicação e Memória. Nasci em Maragogipe, mas atualmente moro na cidade de São Félix. Sou membro do grupo de pesquisa e extensão em comunicação, mídia e narrativa de mudança cultural, o Comum, e participo do grupo de pesquisa Organizações, Gestão e Políticas Públicas, o ORGPOP. O título da minha pesquisa é Memória do Circuito Cultural de Carnavais do Recôncavo da Bahia. E o objetivo proposto é analisar como o carnaval está articulado na rede de sociabilidade cultural do Recôncavo da Bahia. Este estudo é o resumo do primeiro capítulo da minha dissertação, desenvolvido com a minha orientadora Daniela Matos. A dissertação abordará as memórias e vivências dos carnavais de São Félix, Bahia. E a ideia desse trabalho é fazer uma discussão sobre memórias carnavalescas no Recôncavo da Bahia, sobretudo nos municípios de Cachoeira, de São Félix, de Muritiba, de Maragogipe e de Cruz das Almas, que são municípios limítrofes e os únicos da região com relatos da festa nas edições dos jornais analisados. Porém, ainda se sabe pouco sobre a referida festividade, principalmente em que ela contribuiu para a região. O Recôncavo da Bahia localiza-se em torno da Baía de Todos os Santos e é composto por 20 municípios. Essa região, durante os séculos XIX e XX, teve grande destaque na produção açucareira e fumageira, o que contribuiu significativamente para o desenvolvimento econômico. Os estrangeiros, a exemplo dos alemães, controlavam várias fábricas de charutos, e foram eles os percussores do carnaval em São Félix, segundo uma edição do jornal A Vanguarda. Então, dessa forma, esse trabalho busca contribuir com a valorização histórica, cultural e identitária das cidades aqui apresentadas e também para o Recôncavo da Bahia. Utilizei a metodologia qualitativa, fiz uma análise documental de matérias publicadas em jornais da região à época e blogs recentes que tematizam esses carnavais antigos. O blog analisado foi o Almanaque Cruzalmense e os jornais foram o Correio de São Félix, A Ordem e A Vanguarda. Nesses jornais, o estudo ocorreu apenas em edições que encontrei dos anos de 1920 a 1970, publicadas entre os meses de janeiro e março. A delimitação desses anos se deu porque é o período que abrange o início e final dos festejos no Recôncavo, com exceção de Maragogipe, que ainda mantém a tradição festiva na cidade. Foram criadas 6 dimensões de análise, cada uma abordando o carnaval em uma cidade. Carnavais em Cruz das Almas. Cruz das Almas realizou alegres eventos de carnavais entre a década de 1950 a 1970. Faziam parte desses carnavais cordões, blocos, charangas, mascarados, serpentinas, confete, pranchas, bumba meu boi, ternos e trio elétrico. Os cordões, por exemplo, tiveram grande destaque. Eram formados por foliões mascarados e ou fantasiados com temas diversificados, como índios e reis, e obedeciam a um apito de comando do mestre. Em relação aos ternos, grupos culturais de cidades circunvizinhas tinham espaço garantido. O blog Almanaque Cruzalmense destaca a presença do terno dos Cães de Muritiba, manifestação esta presente até os dias atuais nos festejos do Senhor do Bonfim de Muritiba. Não foi possível identificar o período em que ocorreu esta visita em Cruz das Almas pela publicação do blog. Nos clubes sociais e associações, como os salões do Cruz das Almas Clube, da Sociedade dos Artistas, das sedes das filarmônicas Euterpe Cruzalmense e da Lira Guarani, os bailes foram marcados pelas batalhas de confetes e de serpentinas. Esses bailes eram divididos entre o de adulto e o infantil, prática comum, na ocasião, em demais carnavais do Recôncavo. Nas ruas, os trios elétricos tiveram grande aceitação dos foliões. A Praça Senador Temístocles reunia centenas de foliões. Lá, além do trio elétrico, havia os desfiles de cordões, de blocos, de charangas e de mascarados. Os foliões dançavam e brincavam mais livres, sem se preocupar com vestimentas ou coreografia. Os trios elétricos que faziam parte aí desses carnavais foram o Carbasa e o Estrelar. Esta imagem que está aparecendo agora na tela é do trio elétrico Carbasa, em Cruz das Almas. Essa outra é do trio elétrico Estrelar, também em Cruz das Almas. A festa carnavalesca cruzalmense enfraqueceu por volta do final dos anos de 1970 e início de 1980,
como em outras cidades do Recôncavo da Bahia. Carnavais em Muritiba. Muritiba apresentou um carnaval tímido, sem a presença de vários elementos identificados em outras cidades do Recôncavo da Bahia. Mas, mesmo sendo simples, recebeu diversos convidados vizinhos. Os bailes de clubes e os embalos das ruas, principalmente na Praça da Bandeira, contavam com a presença de cachoeiranos, de sanfelistas, que sempre se faziam presentes, tanto nas ruas como nos espaços fechados. Os bailes dançantes eram realizados na Associação Muritibana de Esporte e Cultura, a AMEC. Não há data de início e final dos festejos na cidade nos jornais estudados. Carnavais em São Félix. Os carnavais de Clube de São Félix eram celebrados com foliões mascarados, serpentina e lança-perfume. Ganhou destaque na região do Recôncavo entre os anos de 1926 e 1975. Os bailes eram oferecidos aos numerosos adeptos e sócios dos clubes, animado por bandas como Jazz Continental, Cuba Jazz e Filarmônica União Sanfelista, e eram realizados nos clubes Floresta Futebol Clube, na Associação Atlética e no Clube da Leste ou Ferroviário. Este último promoveu poucas edições. Geralmente duravam 4 dias, de sábado à terça-feira. Eram prestigiados por foliões de diversas cidades circunvizinhas, além dos sanfelistas. Desde o primeiro baile realizado na cidade, em 1926, já se notava a presença de foliões de outras cidades. O jornal A Vanguarda, em uma de suas edições de 1926, traz um relato de que as candidatas ao posto de rainha do carnaval na Atlética não eram só sanfelistas, cachoeiranas e muritibanas também foram inscritas. Já o jornal Correio de São Félix, em uma edição de 1952, também pontua a presença de outras cidades. A matéria diz que nos 4 dias de carnaval, os salões foram preenchidos por foliões de São Félix, de Cachoeira, de Muritiba e de Cruz das Almas, todos fantasiados para brincar as batalhas de confete, serpentina e lança-perfume. A festa de rua se concentrava na Avenida Salvador Pinto, popularmente chamada de Porto, mas percorreu outras ruas sanfelistas. Eram nas ruas onde a população participava em maior número. Os blocos de fantasia faziam parte da festa desde o início das celebrações nas ruas. Aí você vê uma foto do bloco Tangas da Folia, tirada em 1932, que mostra a presença de homens, em sua maioria, de crianças e de mulheres. A fotografia foi tirada ao lado do cinema que havia na cidade, na Praça Inácio Tosta, conhecida como Praça do Relógio na atualidade. São Félix contava com as cidades vizinhas não só para prestigiar a festa, mas também para propagar o som carnavalesco, como Muritiba, a qual abrigava a Rádio Vox, que é uma rádio de médio alcance e que fez algumas transmissões da festa. Ademais, conforme as matérias colhidas nos jornais pesquisados, Correio de São Félix, A Ordem e o jornal A Vanguarda, os carnavais realizados na rua também contou com a presença de trio elétrico de Maragogipe e de Cachoeira. Nota-se também que o Carnaval de São Félix não ficava limitado à visita de foliões das cidades próximas. Pessoas da capital, Salvador, sempre se faziam presentes, sobretudo aquelas que tinham familiares na região ou na cidade. Carnavais em Cachoeira. Semelhante aos demais carnavais do Recôncavo, o Carnaval de Cachoeira acontecia em clubes fechados, organizado pelos sócios e diretores, e também nas ruas. A parte popular era realizada nas praças A Aclamação, Teixeira de Freitas e 25 de Março. As ruas de Cachoeira, em tempo de carnaval, também foram tomadas pelos tradicionais cordões, a exemplo do Amantes do Cupido, Mocidade Cachoeirana, Garotas Notáveis, Mocidade em Folia e Cartolinhas em Folia. A animação popular teve participação do trio elétrico Primavera. Já nos espaços fechados, a concentração carnavalesca era na Associação Desportiva do Paraguaçu e na Náutica Rio Negro, e nas sedes da Minerva Cachoeirana e da Lira Siciliana. O jornal A Ordem, em uma de suas edições de 1933, pontuou a presença de visitantes de Muritiba no festejo. A matéria diz que participaram os carros Garotas Levadas, Bonecas em Folia e um bom ornamentado automóvel de Muritiba. Grupos de Salvador, como o Jazz Paraguaçu, de Muritiba, o Jazz Continental e de São Félix, o Cuba Jazz, além dos grupos locais, como o Conjunto Melódico do Paraguaçu, Lira Siciliana e Minerva Cachoeirana, se apresentavam nos bailes de clubes e nas ruas. Carnavais em Maragogipe. Os carnavais maragogipanos começaram com os festejos nos espaços sociais da Rádio Clube, que pertencia aos alemães,
da Associação Atlética, do 2 de Julho, do Clube Filhos da Terpsícore e da União dos Engenheiros. Os cordões foram destaque nos anos de 1920. Com a passagem dos anos, surgiram novos elementos culturais. Na década de 1950, por exemplo, já faziam parte blocos, ranchos, ternos, Bumba Meu Boi e o trio elétrico. Esta imagem que você está vendo é do trio Maragóis, em Maragogipe, da década de 1970. O trio elétrico Maragóis se apresentava não apenas em Maragogipe, mas em outras cidades do Recôncavo, como São Félix e Cachoeira. E o Carnaval Maragogipano foi o único que conseguiu resistir e obter o título de Patrimônio Imaterial em 2009 pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC. Ele continua atraindo brincantes de Salvador e de outras cidades próximas, que buscam por uma festa mais tranquila e com características peculiares do Recôncavo da Bahia. Considerações finais. Nesse sentido, foi visto que os brincantes levavam elementos e expressões culturais de sua localidade para os carnavais da Redondeza, e havia aí um movimento recíproco entre as visitas carnavalescas entre as cidades de São Félix, de Cachoeira, de Muritiba, de Maragogipe e de Cruz das Almas. Faziam parte desse movimento, como você viu, cordões, blocos, mascarados, pranchas, ternos e trio elétrico com diversos grupos musicais. Assim, dialogar com o passado para conhecer aspectos relacionados à celebração do Carnaval em épocas distantes significa recorrer à memória. A memória permite que manifestações culturais sobrevivam ao tempo, mesmo que essas não sejam mais realizadas. Pode-se compreender também, pela memória, como os processos de transmissão de conhecimento permitem identificar laços de solidariedade, de identidade e de pertencimento com o local em que se vive. Portanto, tal movimento cultural entre os municípios circunvizinhos, o qual propõe se chamar aqui de circuito cultural carnavalesco, feito de maneira individual ou em grupo, promoveu um intercâmbio cultural com compartilhamento de sentimentos e de expressões, além de outros benefícios sociais e culturais, por meio das trocas realizadas entre os participantes. Bem, esses foram os dados que eu consegui apurar com a pesquisa até aqui e espero que contribua de alguma forma para você. Eu fico por aqui e no final da apresentação vou deixar um e-mail para contato. Caso você queira tirar dúvida comigo, dar sugestão, fazer comentários, trocar ideia, fique à vontade. Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada e até breve.